Amigo vascaíno, a quinta-feira amarga, daquele tipo que custa passar, porque o que aconteceu no Maracanã ainda ecoa na cabeça de todo mundo que acompanhou o clássico. Não foi uma noite qualquer, não foi apenas mais um jogo perdido. Foi mais um capítulo doloroso de uma história recente que insiste em se repetir e que machuca justamente por todos os elementos que estavam colocados antes da bola rolar. O Vasco vinha de uma atuação convincente diante do Maricá, mostrando organização, mostrando que o elenco já se conhece, que os jogadores estão juntos há um bom tempo e que existe, sim, uma base consolidada. Do outro lado estava um Flamengo que ainda não tinha entrado em campo na temporada, um time que carregava a pressão de ser o lanterna do Campeonato Carioca e que tinha menos de 10 dias de preparação, um cenário que fazia muita gente acreditar que aquele seria o momento da virada, o momento de encerrar um tabu que já dura 3 anos. A expectativa era real, não era ilusão criada do nada. Qualquer vascaíno que se preze entrou naquele jogo acreditando que a sequência negativa finalmente cairia. E quando isso não acontece, quando mais uma vez o Vasco sai de campo sem a vitória, o sentimento não é apenas de frustração esportiva, mas de incredulidade. Porque olhando friamente para os fatores que antecederam o clássico, era plausível imaginar um confronto mais equilibrado, com o Vasco impondo seu jogo, aproveitando a falta de ritmo do adversário e transformando o ambiente do Maracanã em algo favorável. Só que o que se viu foi bem diferente, especialmente na primeira etapa. E isso levanta questionamentos que vão muito além de esquema tático ou preparo físico. Hoje, reduzir o clássico dos milhões a uma simples disputa entre dois times é não enxergar o tamanho do problema. Não se trata apenas de Vasco contra Flamengo em termos técnicos ou físicos. Existe uma carga emocional gigantesca pesando sobre o Vasco sempre que essa camisa rubro-negra aparece do outro lado. Não é normal e não pode ser tratado como algo comum. O fato de, em 32 confrontos recentes, o Vasco ter vencido apenas 2 vezes. Esses números não explicam tudo sozinhos, mas gritam que existe algo errado que vai além da bola rolando. É evidente que o Flamengo tem superioridade técnica, isso ninguém discute. Hoje, no futebol brasileiro, praticamente todos os clubes são tecnicamente inferiores ao Flamengo. Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Bahia, Santos, todos entram em campo sabendo que enfrentam um elenco mais qualificado. O Palmeiras talvez seja o único que consegue bater de frente de maneira mais constante e ainda assim, em muitos aspectos, fica atrás. O ponto não é esse. O ponto é que nenhum desses clubes, mesmo sendo inferiores tecnicamente, acumula uma sequência tão absurda de derrotas como o Vasco acumula contra o Flamengo. Se você pega um time de nível semelhante ao Vasco, como o Atlético Mineiro, e coloca para enfrentar o Flamengo 32 vezes, é impossível imaginar que esse time venceria apenas 2 partidas. Mesmo se formos além e pensarmos em uma equipe tecnicamente ainda mais limitada, como um Juventude, não faz sentido acreditar que, em 32 jogos, o resultado seria tão desproporcional. Isso mostra que o problema do Vasco diante do Flamengo não é apenas futebol jogado, é psicológico, é emocional, é algo que trava o time antes mesmo do jogo começar. Existe uma sensação clara, e isso ficou muito evidente no Maracanã, de que o Vasco entra em campo carregando um peso enorme. Um peso que se traduz em medo, em insegurança, em falta de confiança. É duro dizer isso, mas a impressão passada principalmente no primeiro tempo foi exatamente essa. Com 11 contra 11, o Vasco parecia receoso, tocando a bola de lado, sem agressividade, sem coragem para romper linhas.
Quando o Flamengo subia sua marcação e pressionava a saída de bola, o Vasco simplesmente não sabia como reagir. Faltava tranquilidade, faltava confiança, faltava a ousadia que se espera de um time grande em um clássico dessa magnitude. E o mais curioso é que essa coragem apareceu em outros momentos decisivos recentes. Contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil, o Vasco teve personalidade. Contra o Fluminense, na semifinal, também mostrou competitividade. Contra o Botafogo, nas quartas de final, encarou o clássico de frente. São jogos grandes, são clássicos, e o Vasco soube jogar. Mas, quando o adversário é o Flamengo, algo muda completamente. A postura se transforma. A confiança some e o time parece menor do que realmente é. Esse tabu de 3 anos sem vencer, com apenas 2 vitórias em 32 confrontos, pesa demais. Pesa na cabeça dos jogadores, pesa no ambiente, pesa no torcedor e influencia diretamente o desempenho dentro de campo. Não é algo que se resolve apenas com treino tático ou ajuste de posicionamento. É uma barreira mental que precisa ser quebrada de alguma forma, porque enquanto ela existir, o Vasco continuará entrando nesses jogos em desvantagem antes mesmo do apito inicial. Quem viveu outras fases do clube sente ainda mais essa diferença. Houve um Vasco tecnicamente limitado, com jogadores que não eram estrelas, que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, mas que não tinha medo do Flamengo. Era um time que entrava em campo acreditando, competindo, encarando o rival de igual para igual, mesmo sabendo das limitações. Hoje, paradoxalmente, o Vasco tem um elenco com mais qualidade, com jogadores de seleção, com nomes reconhecidos. E ainda assim, demonstra esse bloqueio emocional tão evidente. Essa chave precisa virar. O Vasco precisa voltar a se enxergar como grande também diante do Flamengo. Não é aceitável que um clube com a história do Vasco da Gama entre em campo carregando medo. O clássico dos milhões exige personalidade, exige coragem, exige convicção, independentemente do momento do adversário. Enquanto isso não acontecer, enquanto essa barreira emocional não for superada, qualquer análise puramente técnica continuará sendo insuficiente para explicar o que acontece nesses confrontos. E essa sensação de bloqueio ficou ainda mais evidente quando o próprio treinador admitiu que o time não conseguiu se portar como deveria em um jogo desse tamanho. A fala após a partida não foi de alguém tentando fugir da responsabilidade ou se esconder atrás de desculpas. Pelo contrário, houve um reconhecimento claro de que o Vasco não foi grande quando precisava ser, especialmente no primeiro tempo. E isso, para quem acompanha o clube de perto, dói talvez tanto quanto a derrota em si. Porque não se trata apenas de perder um clássico, mas de perceber que o aprendizado citado há meses ainda não se consolidou justamente no momento mais simbólico. O discurso de que o Vasco está aprendendo a ser um time grande já apareceu outras vezes, em contextos diferentes, e agora volta à tona após mais um revés pesado. O problema é que o tempo passa, os jogos grandes continuam acontecendo e a evolução esperada parece travar quando o adversário veste vermelho e preto. O próprio treinador reconhece que o espaço para jogar melhor no segundo tempo foi pequeno, que a inferioridade numérica prejudicou. Mas também deixa claro que a postura inicial foi aquém do que se espera. E quando isso vem de dentro, quando parte da comissão técnica, o sinal de alerta precisa ser ainda maior. Esse cenário se agrava quando somado a decisões importantes fora de campo, que também impactam diretamente o emocional e o rendimento do elenco. Um dos temas mais sensíveis do momento é a saída de uma das principais promessas do clube.
A confirmação de que o jogador pediu para não atuar por conta das negociações mostra o quanto essa situação já estava definida nos bastidores. Não se trata apenas de uma venda, mas de um símbolo de como o Vasco ainda luta para segurar talentos em um momento que precisava justamente de estabilidade e continuidade. O treinador deixou claro que tentou de todas as formas evitar essa saída, que acreditava no crescimento do atleta dentro do clube e que, esportivamente, a permanência por mais uma temporada seria o caminho mais acertado. Há um tom quase de frustração quando se fala que o valor da negociação ficou abaixo do que poderia ser alcançado e que a reposição no mesmo nível é praticamente impossível. Isso revela um conflito constante vivido pelo Vasco, que precisa equilibrar a necessidade financeira com o projeto esportivo, muitas vezes sacrificando o desempenho imediato. Existe também uma reflexão mais ampla sobre o futebol brasileiro como um todo, que perde jogadores cada vez mais cedo. Atletas que mal iniciam uma trajetória consistente já são negociados. Saem antes de atingir o auge técnico e emocional e deixam lacunas difíceis de preencher. No caso específico do Vasco, essa perda pesa ainda mais, porque ocorre em um momento de reconstrução, em que cada peça conta para fortalecer a identidade do time e, principalmente, a confiança coletiva. Dentro desse contexto, a chegada de um novo reforço ofensivo surge como uma tentativa de amenizar o impacto da saída. Um jogador que já vinha sendo observado há algum tempo, que se destacou no futebol sul-americano e que chega com expectativa de agregar velocidade, energia e qualidade técnica ao ataque. Não é uma contratação feita às pressas, mas fruto de um monitoramento anterior, o que indica planejamento. Ainda assim, a adaptação leva tempo, e ninguém pode esperar que um recém-chegado resolva, sozinho, problemas estruturais e emocionais tão profundos. O treinador destacou características interessantes do novo atacante, comparando seu estilo a jogadores já presentes no elenco, ressaltando a intensidade física e a boa técnica. Isso gera esperança, claro, porque o Vasco precisa de opções que tragam algo diferente dentro de campo. Mas, novamente, tudo esbarra naquela questão central. Não adianta apenas ter qualidade individual se, nos jogos decisivos, o time não consegue se impor mentalmente. O que fica evidente é que o Vasco vive um momento de encruzilhada. Existe material humano, existe uma base montada, existe um trabalho sendo desenvolvido, mas falta transformar tudo isso em personalidade nos jogos grandes, especialmente contra o maior rival. Enquanto o clube não conseguir romper essa barreira emocional, cada clássico contra o Flamengo continuará carregando um peso desproporcional, influenciando decisões, travando jogadores e gerando atuações abaixo do potencial. O torcedor percebe isso, sente isso e sofre com isso. Não é apenas uma questão de resultado, mas de postura, de identidade, de se reconhecer dentro de campo. O Vasco precisa voltar a entrar nesses jogos acreditando de verdade, sem carregar o histórico negativo como uma sentença inevitável. A camisa pesa, a história cobra, e o desafio agora é transformar essa pressão em combustível, não em medo. As próximas partidas, os próximos clássicos e as decisões que virão ao longo da temporada vão mostrar se esse aprendizado finalmente vai se concretizar ou se continuará sendo apenas uma promessa repetida em coletivas. O Vasco precisa dar respostas dentro de campo, com atitude, com coragem e com personalidade, porque só assim esse ciclo doloroso poderá, em algum momento, ser quebrado. E essa resposta não pode mais ser adiada, porque o calendário não espera e os desafios seguem aparecendo um atrás do outro.
Cada jogo grande vira um teste psicológico. Cada clássico funciona como um espelho que expõe exatamente onde o Vasco ainda precisa evoluir. Não é mais aceitável que o time entre em campo parecendo menor do que realmente é, principalmente quando se olha para o elenco disponível, para a estrutura atual e para o tamanho da instituição. O Vasco precisa recuperar a autoconfiança coletiva, aquela sensação de que é possível competir de igual para igual, independentemente do adversário ou do cenário. Isso passa diretamente pela forma como os jogadores se comportam nos primeiros minutos, pela maneira como encaram a pressão, pela tranquilidade para sair jogando mesmo quando o rival aperta a marcação. O medo de errar não pode ser maior do que a vontade de vencer. Quando o Vasco recua emocionalmente, o adversário cresce automaticamente, e isso ficou claro mais uma vez. Falta transformar posse de bola em agressividade. Falta transformar respeito em imposição. Falta transformar a história pesada do confronto em motivação para mudar o roteiro. Enquanto essa virada não acontecer, cada novo confronto contra o Flamengo continuará sendo encarado como um obstáculo quase intransponível. E isso não combina com a grandeza do Vasco da Gama. O clube precisa reencontrar sua identidade competitiva nesses jogos. Precisa resgatar aquela postura de enfrentamento que já existiu em momentos muito mais difíceis do que o atual. Porque só assim será possível construir um futuro diferente daquele que tem se repetido nos últimos anos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro foi agitado nos últimos dias por declarações inesperadas de Cristiano Ronaldo. Em entrevista recente, o craque português fez elogios ao Vasco da Gama, gerando uma verdadeira onda de especulação entre torcedores e especialistas. Sem entrar em detalhes sobre negociações ou propostas formais, Ronaldo se mostrou impressionado com a história e a tradição do clube carioca, destacando a paixão da torcida e a importância do time no cenário nacional. As palavras do astro não passaram despercebidas. Nas redes sociais, torcedores vascaínos celebraram a atenção de uma das maiores estrelas do futebol mundial. A repercussão é inevitável. Jornalistas e comentaristas começaram a discutir se haveria algum movimento real nos bastidores do clube ou se tratava apenas de admiração pública. Alguns analistas não descartam a possibilidade de uma visita do jogador ao Rio de Janeiro em algum momento, seja para participar de eventos promocionais, seja apenas para estreitar laços com o futebol brasileiro. Rumores já circulam sobre o interesse do Vasco em aproveitar a menção de Cristiano Ronaldo para atrair novos patrocínios e reforçar sua imagem internacional. Fontes próximas ao clube indicam que dirigentes estudam estratégias para capitalizar o reconhecimento, embora nada oficial tenha sido confirmado. Entre os torcedores, a ideia de ver Ronaldo vestindo a camisa do Vasco, mesmo que hipoteticamente, alimenta discussões apaixonadas em fóruns, grupos de WhatsApp e nas arquibancadas virtuais. Especialistas lembram que, historicamente, declarações de jogadores de elite raramente se traduzem em negociações concretas, mas sempre causam efeito direto na visibilidade do clube citado. No caso do Vasco, a situação se torna ainda mais curiosa, já que o time enfrenta desafios dentro e fora de campo.
A simples menção de Cristiano Ronaldo pode trazer atenção da mídia internacional e criar oportunidades para parcerias estratégicas, patrocínios e até novos talentos interessados em jogar sob os holofotes que uma estrela mundial proporciona. Enquanto isso, fãs do futebol se dividem entre ceticismo e esperança. Alguns acreditam que as palavras de Ronaldo são apenas um elogio gentil, enquanto outros sonham com a possibilidade de vê-lo algum dia ligado ao Clube de São Januário, nem que seja em algum projeto especial ou amistoso de prestígio. O que é certo é que o Vasco agora ganhou um novo foco de atenção. E a simples menção de um ícone global reacende o debate sobre o futuro do futebol brasileiro e a relação entre estrelas internacionais e clubes tradicionais. A especulação continua e a torcida permanece atenta a qualquer movimento que possa transformar a admiração em realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!